Fala turma, tudo bem? Semana 17, hoje a gente vai complementar, né, o que a gente começou a ver semana passada, que foi função quadrática, né, ou função polinomial de segundo grau. Eu já adianto que essa é uma das aulas mais importantes do ano, porque a gente está vendo função há 5 semanas, né? Semana 13, a gente começou ideias básicas de funções, né? Semana 14 e 15, a gente viu função do primeiro grau. Na semana passada, no caso, na aula passada, semana 16, a gente viu função do segundo grau, né? E agora vai complementar. Mas por que essa aula vai ser a mais importante, pelo menos de função? Porque 90% do que cai no vestibular, né? Que função cai muito em qualquer vestibular do Brasil, incluindo o Enem, né? Inclusive em física e em química, que por sinal é a próxima semana. A gente vai trabalhar um pouco sobre função quadrática, né? Do segundo grau, tanto para física como para química, né? Aplicações em física e em química. E tudo que a gente viu em função até agora é meio que se preparando para o que a gente vai ver hoje, tá? Que é justamente questões contextualizadas, como é que se usa a função quadrática, né? O gráfico, a parábola, de forma em aplicações, tá certo? A aula de hoje praticamente vai ser toda falando só de um ponto notável da parábola. Lembra que na aula passada eu falei que tinha assim 2 pontos que era importante para ver na parábola, que a primeira é raízes, né? Que as raízes e o vértice, certo? Na semana passada a gente falou bastante sobre raízes e essa aula vai ser sobre o vértice. E por que a aula toda vai ser só sobre o vértice de uma parábola? Porque esses 90% que eu falei, né, que sempre cai em vestibulares para a função quadrática, aborda praticamente o mesmo subtópico, assim, que é questão de máximo e mínimo. E isso vai justamente com vértice, né? A gente sabe que uma função quadrática, a curva dela é uma parábola, tá? Uma parábola, ela tem concavidade para baixo, para cima ou para baixo, né? Então o vértice, você entende que o vértice, ele sempre vai mostrar qual é o ponto máximo ou o ponto mínimo de uma parábola, tá certo? E é justamente isso que é cobrado em termos de aplicação. Qual a área máxima para aquela figura? Qual o volume máximo? Qual a altura máxima que aquele projeto vai atingir? Qual a distância máxima que vai atingir? Qual a receita máxima para aquela empresa, não sei o quê? Qual a quantidade que eu tenho que vender para aquela empresa ter o lucro máximo? Então, mesmo que você não tenha estudado muito sobre isso, né? Ou tenha fugido dessa parte do assunto, você sabe que isso é muito falado, né? De lucro máximo, de receita, de custo, e tudo isso é usado com o vértice de uma parábola, tá certo? Então, o foco da aula toda de hoje é sobre o vértice da parábola. Então, vamos lá. Bom, vou começar encontrando o gráfico de uma função quadrática simples, tá? Para a gente relembrar como funciona as raízes, né? E como é que elas aparecem em termos de gráfico. Eu tenho uma função aqui, x ao quadrado menos 4x mais 3, né? Lembrando que ela está no formato de uma função de segundo grau, que é justamente y ou f de x, né? É igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Só relembrando aqui, toda função quadrática, ela tem que, sim, a gente consegue escrever dessa forma aqui, tá? O jeito, a cara dela segue essa forma aqui. Caio, o que é que mudou para uma função do primeiro grau, por exemplo? Na verdade, entrou um termo, né, com x ao quadrado, já que é uma função do segundo grau. Se você imaginar sem esse termo aqui, ó, ela vai sobrar o quê? Bx mais c, que é justamente o formato de uma do primeiro grau, né? Que lembra que era ax mais b? Né? E assim, de ax mais b para bx mais c, isso dá no mesmo. Até porque o a, o b e o c são coeficientes, né? São valores constantes. O importante é o formato, bx mais c, isso aqui é primeiro grau. Para ela virar uma de segundo grau, foi adicionado um outro termo, né? Mas como ela passa a ser uma função de segundo grau, a gente vai adicionar um termo que tenha o x ao quadrado, certo? Assim como se eu quisesse saber como seria a forma de uma de terceiro grau. Seria isso adicionando um x ao cubo, certo? E assim vai. Então o jeito é esse. Então de cara aqui, ó, é importante que a gente saiba os coeficientes, tá? O coeficiente dela vai ser o quê? O a é igual a 1, né? O a é igual a 1, porque eu tenho um embutido aqui, ó.
tem umzinho embutido aqui, beleza? O B é igual a menos 4, né? E o C é igual a 3, beleza? Então eu já sei os coeficientes aí. Vou tentar achar agora as raízes. Por que eu preciso achar as raízes? Porque, vê, eu não quero tentar desenhar uma curva, uma parábola, né? Então, lembra dos os pontos notáveis principais da parábola? É o quê? É o vértice e as raízes, certo? Então, o objetivo da gente sempre vai ser achar vértice e raízes. Mas por quê, Caio? Porque, assim, esses 3 pontos, né? Pode ser 3, pode ser 2 ou pode ser um só. Caio, não entendi nada. Mais para frente eu explico. Vai cair justamente na questão do discriminante. Lembra do delta? Quando o delta é positivo, eu vou ter 2 raízes diferentes. Quando o delta é igual a 0, eu vou ter uma raiz diferente. Então, eu vou cortar o x em um ponto. Quando o delta é negativo, eu não vou cortar em nenhum ponto. Então, assim, às vezes esse delta, às vezes essas raízes não diz muita coisa pra gente não, certo? Porque eu posso tentar achar as raízes aqui e eu não acho nenhuma, porque ela não tem raiz real. Lembra que eu falei na semana passada, né? Então, isso não vai fazer com que eu ache nenhum ponto aqui que me ajude. Mas olha para cá. Lembra que na função de primeiro grau era ax mais b. Lembra que o b era justamente o ponto que cortava o eixo y? Era? Porque era o ponto que cortava o eixo y. Porque o ponto que corta o eixo y, ele corresponde a um x igual a 0. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tinha uma função do primeiro grau, que ela fosse 2x mais 1, tá certo? Vou escrever não, porque é bom que a gente tente imaginar também as coisas às vezes. Embora imaginar uma função aí, 2x mais 1, né? Então, o meu A seria 2, né? Pensa, 2x mais 1. Fecha o olho aí, imagina. 2x mais 1. O meu A é 2, né? Lembra que um A positivo já afirma que a reta é crescente. Massa. 2x mais 1. Então, o meu B é igual a 1. Né? Se o meu B é igual a 1, eu sei que essa reta vai cortar o eixo Y, no 1. Né? Justamente por quê? Porque o ponto que corta o eixo Y... Pessoal, isso que eu estou falando agora, acho que eu já falei mais de 10 vezes, desde o começo de função para cá, tá certo? O B, o termo assim, independente, no caso, né? AX mais B. Então, o termo independente sendo B, né? É o termo que está sozinho, o termo que está mais isolado, né? Ele é o ponto que corta Y. Por quê? Justamente, pensa comigo, o ponto que corta Y, deixa a moto passar, o ponto que corta o Y, ele corresponde ao x igual a 0. Tá? Então, se eu pegar 2x mais 1 e eu, no lugar do x, eu botar 0, aquele termo vai se anular. Logo, o y vai ser o b. Verdade? Então, se não ficou claro aqui, ó. Deixa eu só pegar um papel aqui para botar no cantinho, até para não atrapalhar. Então, só no cantinho aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, y igual a 2x mais 1, qual é o ponto que corta o eixo y? Né? Vai ser o ponto onde x é igual a 0. Tá? Então, y vai ser 2 vezes 0 mais 1. Logo, o y vai ser 1. Então, você entende que o ponto que corta o y é o ponto que o x é igual a 0. Logo, vai ser o ponto 1, que é justamente o meu c. O meu b, no caso, né? De uma função de primeiro grau. Beleza? Então, assim, para uma função de segundo grau, isso não muda não, porque a ideia é a mesma. Concorda que o ponto que toca o eixo y, né? Que corta o eixo y, não é o ponto onde o x é 0? Então, se você pegar qualquer função de segundo grau e botar 0 aqui, ó, a gente vai encontrar que y correspondente. Por que correspondente? Lembra que 2 conjuntos, né? Mais uma vez, pela 10ª vez, acredito. Lembrar que 2 conjuntos, né? Onde um tem uma certa dependência do outro. Onde é que entra? O qual é dependente de qual? O y é dependente do x. Né? Lembra que o valor de y, a função é isso. O valor de y vai ser obtido a partir do valor de x. Tudo bem? Então, o y, o ponto que corta o y, vai ser o ponto onde x é igual a 0. Então, se eu pegar 0 e colocar aqui, qual é o valor correspondente que eu vou achar? Esse termo vai se anular, né? Esse termo vai se anular quando eu colocar 0. Então, o y vai ser igual a c. Beleza? Então, o ponto que corta aqui, ó, vai ser o ponto onde y é justamente igual a c. Então, c não é 3.
Então, se eu pegar aqui e contar, por exemplo, 1, 2, 3, eu já sei que essa curvazinha passa por aqui, ó. Isso aqui eu já sei que é um ponto dela. Beleza? Então, o objetivo da gente é ser o quê? A gente acha as raízes, acha o vértice, e eu não vou dizer nem assim, acha o ponto C, porque o ponto C já está aqui. Tá? O ponto C você acha, você olha para a função segundo grau e você já acha de cara. O ponto C é o termo isolado aqui. Então, assim, o objetivo da gente vai ser encontrar raízes e vértices. Eu vou encontrar as raízes aqui, vou dizer o que ela representa e depois a gente já passa para o ponto principal da aula de hoje, né? Que, como eu falei, é saber encontrar o vértice de uma parábola e, principalmente, não só saber encontrar, saber o que ele significa, né, em termos de aplicações. Como eu posso achar as raízes de uma função de segundo grau? Vê, raiz, né, raiz ou zero da função, lembra, né? O zero da função. Ou seja, as raízes são os valores de x, né, para que eu zere a função. Os valores que eu coloco aqui, para quando eu resolver essa sentença, esse lado aqui, y vai ser igual a zero. Aí que entra a relação, né, com equação de segundo grau. Lembra quando a gente tinha uma equação de segundo grau, por exemplo, assim, se eu tiver aqui y ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero, a partir daqui, lembra o que a gente faz para achar? O que a gente faz para achar esse x aí? A gente calcula o x, né, perdão, aqui. Epa, x aqui, né? Então, x ao quadrado. Então, se a gente tiver uma equação aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero, qual é a técnica, né? Qual a ferramenta que a gente vai usar para poder calcular esse x aí? Justamente aquele negocinho chamado Bhaskara, né? Lembra de Bhaskara, que a gente já comentou bastante, né? Que a gente acha o discriminante delta, né? E acha o Bhaskara, beleza? Mas assim, se você olhar para cá, isso aqui não tá tão parecido com essa equação não, né? Mas aí que a gente cai na teoria. Justamente isso. Se eu quero achar as raízes dessa função, eu vou querer achar os valores de x para y ser zero. Beleza? Então eu posso chegar aqui, ó, e dizer que y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Beleza? Mas se eu quiser a função, se eu quiser as raízes, esse carinha aqui tem que ser zero. Então, se esse cara for zero, onde eu caio aqui, ó? Menos 4x mais 3. Esse igual a zero aqui eu posso botar lá de cá, né? Igual a zero. Então, ó, a minha função de segundo grau, né, ela se torna uma sentença igual à equação de segundo grau. Beleza? Por isso que eu disse que lá quando a gente via a equação de segundo grau, eu comentei que era a gente, para fazer função de segundo grau, né, uma hora ou outra a gente ia recair numa equação de segundo grau. Por isso que a gente tem que ver esse assunto antes. Então, a partir daqui, ó, eu calculo Bhaskara e acho as raízes da função de segundo grau, que foi coisa que a gente já fez semana passada. Beleza? Então, rapidamente aqui, eu vou calcular essa raiz para a gente depois já tentar, né, dar uma olhada aí na parte de vértice. Tá? Tentar construir esse gráfico aqui. Como seria para achar a raiz aqui? Calcularia Bhaskara, né? Bhaskara eu faço menos b. Deixa eu pegar outra. Faço aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta, né, sobre 2 vezes a. Mas primeiro eu vou calcular delta. Como é que eu calculo delta? Lembra que delta é o discriminante, né? Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou tentar fazer rapidamente aqui, ó. O b vai ser menos 4, né? Então, menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes o a igual a 1. Né? E o c é igual a 3. Então, vai ficar 16 menos 12. Né? Então, meu delta é 4. Beleza? O meu delta é 4. Então, já fazendo a revisãozinha da aula passada. O que me diz eu ter um delta positivo? Olha para cá. Lembra que um delta positivo, eu tenho o quê? Eu tenho duas raízes reais
diferentes. Beleza? Então eu tenho duas raízes reais diferentes. Caio, como assim duas raízes reais diferentes? A gente, lembre que numa função de primeiro grau, né, existe uma raiz apenas. O que quer dizer que uma raiz apenas? Só existe um valor. Eu tenho lá a função. Por exemplo, y é igual a 2x mais 1. Foi o exemplo que eu tinha dado no começo. Então, só existe um valor que eu coloco ali naquele x que faz com que, né, eu zere a função. O y dê zero. Mais uma vez, só existe um valor que eu coloco naquele x para que o y dê zero. Beleza? Se eu tenho uma função de segundo grau, né, eu tenho um x ao quadrado, aí são dois valores, ou seja, eu tenho duas raízes. Dois valores que eu posso colocar ali para que o y dê zero. E é justamente isso que a gente acha calculando Bhaskara, certo? É que muito aluno, ele, às vezes, isso não é só para matemática, física, química, às vezes até questão de assuntos, matéria de humanas, né? Que ele faz assim, as coisas, acha os valores sem saber muito o que significa. Então, calcular raiz é justamente calcular isso. Quais são os valores de x para que eu zere a minha função? Beleza? Então, se eu tenho uma função de segundo grau, eu tenho dois valores que eu posso zerar a função, né? Mas aqui tá, existem três condições, né? Existem três situações que a gente pode, né, que envolvem essas raízes aí. Quais são? Primeiro, se o delta for positivo, eu provei na aula passada, né? Eu não vou voltar a provar aqui agora, porque, por exemplo, quem já assistiu a aula passada já aprendeu, não tem para que perder tempo agora, né? Se você realmente não lembra essa questão de delta positivo, duas raízes diferentes, mesmo que não tenha assistido a aula passada, tenta voltar, né? Procura a partezinha do vídeo que está essa questão delta e assiste isso que eu demonstrei cada um. Porque o delta positivo ele tem duas raízes diferentes, por exemplo. Para um delta, isso aqui é tudo revisão, tá certo? Para um delta igual a zero, a gente vai ter duas raízes também. Eu vou ter duas raízes, só que iguais. Como assim iguais, cara? Exatamente. Eu tenho dois valores de x que eu coloco naquela função para zerar. Beleza? A função para o y dar igual a zero. Para o resultado da função dar zero. Então, se o meu delta é igual a zero, eu tenho duas raízes reais. E se o meu delta for negativo? Ó, se o meu delta for negativo, né? Já fazendo propaganda da ângulo aqui. Se o meu delta for negativo, é a minha terceira situação. Ou seja, eu não possui raízes reais. Não possui raízes reais, beleza? Eu não tenho raízes reais. Eu também provei, né, bem explicadamente, até em termos de gráfico, né, como funciona o delta positivo, igual a zero e negativo. Assim, esse não possui raízes reais, né? Que ele possui raízes só no âmbito imaginário, que é as raízes de números complexos, tá? Mas como o Enem não está mais no programa do Enem, não vale nem a pena a gente chegar e comentar, né? Quando acabar o Enem, eu vou ter algumas aulas para os vestibulares particulares. Aí nesse momento aí eu comento sobre, né, um pouco sobre números complexos, a questão da base, né? Enfim, se eu tenho um delta positivo, eu já sei de cara aqui que eu tenho duas raízes reais. Então, vê, eu não sei nem como é que vai funcionar aqui a parábola, mas eu já sei que ela vai cortar o x em dois pontos, certo? Então, assim como eu já bati muito nessa tecla na aula passada, o importante a gente saber tudo isso porque isso ajuda muito na hora que vai construir um gráfico, tal, saber que por exemplo, o A é positivo para uma função do primeiro grau, eu já sei que a reta é crescente, né? Se o meu B era igual a 2, eu já sei que é uma reta crescente que corta o B. Então, assim, eu sabendo esses elementos aqui, eu sabendo para que serve, eu vou construir um gráfico e eu já sei mais ou menos metade do que eu vou fazer, certo? Então, vamos nessa. Calcular aqui rapidamente a raiz. Vai ficar menos B, né? O meu B é menos 4, então vai ficar menos 4, certo? Então, mais, né? Eu vou achar o meu x1 aqui, ó. O meu x1 vai ser mais raiz de delta, né? O delta é 4, então minha raiz é 2 aqui. Certo? A minha raiz é 2 aqui, ó. Sobre 2 vezes A, que é 1. Então, rapidamente, vai ficar menos com menos mais, então 4 mais 2 dá 6. 6 sobre 2 dá 3, certo? Então, o meu x1 aqui, ó, é igual a 3.
O que danado é esse 3? Esse 3 é uma raiz da função. Ou seja, se eu pegar, você pode tentar fazer o teste aí. Se eu pegar esse 3 e colocar aqui, ó, esse y vai dar 0, tá bem? Então, qual seria o outro? Vai ser justamente, ó, menos 4, né? Menos 2, ó, mais ou menos 2, 2 vezes 1. Então, aqui vai dar 4 menos 2, vai dar 2. 2 sobre 1 vai dar 1. Beleza? Então, ó, o meu x2 é igual a 1, certo? Então, eu achei as duas raízes. Como a gente já esperava, né? Como é uma função de segundo grau, eu vou ter duas raízes, tá certo? Vou ter duas raízes diferentes. Olha, meu delta positivo, duas raízes diferentes. E o que isso quer dizer aqui pra gente? Quer dizer que ela vai cortar esses dois pontos aqui no eixo x, né? Que eu acabei de falar. Então, digamos que 1, 2, 3, 4, e assim vai. Então, eu já sei, ó, que eu vou cortar o eixo x aqui e eu vou cortar o eixo x aqui. Então, pessoal, é o seguinte, eu não vou conseguir construir o gráfico completo agora não, porque eu ainda não sei, né, sobre vértice. Eu vou saber daqui a pouco. Mas eu já sei que ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Beleza? E aí que entra um detalhe que vale a pena a gente comentar. Lembra que para um A positivo na função de primeiro grau era uma reta crescente? Beleza? Para um A positivo numa função de segundo grau, com cavidade para cima. Não é uma reta, então não vai ter reta crescente ou decrescente, tá? Com cavidade para cima. Então, ó, se eu olho para cá e eu vejo que o meu delta, por exemplo, é positivo, eu já sei que vou ter duas raízes reais diferentes, né? Quando eu olho para o meu 1, eu já sei que a minha concavidade vai ser para cima. Você poderia pensar, Caio, eu preciso mais de que aqui para construir o gráfico? Não é só isso? Não é só isso. Porque, vê, você entende que ele passou por aqui, massa. Passou por aqui, então tudo certo. Mas, por exemplo, que indica que esse vértice vai só até aqui? Ela podia ser assim, ó, por exemplo. Não é verdade? Podia ser aqui. Passei, o meu C é 3, o meu x1, a minha primeira raiz é 1, né? A minha segunda raiz é 3, mas, ou seja, esse ponto aqui, eu não sei se é aqui, ele pode ser qualquer ponto. Então, aí que entra o vértice. Eu preciso saber mais um elemento, mais um ponto notável da parábola. Quer saber justamente qual é o meu vértice, qual é o meu x e o meu y, que é o foco principal dessa aula, né, como eu já tinha falado, e que a gente vai ver agora como acha esse outro ponto notável da parábola, que é o mais importante de todos, justamente porque as questões de aplicação, né, as questões contextualizadas, quase sempre vai bater, a gente vai cair no vértice da parábola. Então vamos lá. Primeiro, esse ponto aqui vai ser o vértice da parábola, né, que é o ponto, assim, um ponto de deflexão, por exemplo, quando é o ponto que se ele estivesse subindo ele vai passar a descer, né, ou o ponto que se ele estivesse descendo vai passar a subir. É um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, beleza? É aí que entra a questão do lucro máximo, receita máxima, volume máximo, área máxima. Justamente por isso. Porque a curva de uma equação de função segundo grau, né, ela segue assim, o que está acontecendo. Se eu estou calculando uma função segundo grau para o lucro de uma empresa, né, o ponto mais baixo vai ser o ponto que eu vou ter o lucro mínimo, né? E um ponto mais alto vai ser o ponto que eu vou ter o lucro máximo, certo? Só para a gente meio que já começar a raciocinar esse ponto aí. Mas olha para cá, o vértice ele é um ponto, né? O vértice é um ponto no plano cartesiano, beleza? E a gente sabe que o ponto no plano cartesiano a gente representa como XY, beleza? Por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto ele tem um x igual a 0, né? Justamente o ponto que corta o eixo Y, ele tem o x igual a 0, que é justamente esse C aqui, ó, e ele tem o y igual a 3, certo? Então, eu posso chegar aqui, ó, e dizer que esse ponto aqui é o ponto 0, 3. Não é verdade? Pronto. Esse ponto aqui, ó, por exemplo, é o ponto que ele tem o x igual a 1 e ele tem o y igual a 0.
Então eu posso botar no cantinho que esse ponto aqui, ó, é o ponto 1, 0. Assim como esse ponto aqui é o ponto 3, 0. Né? XY. XY. Representação de um ponto no plano cartesiano. Beleza? Então, esse vértice aqui, eu posso falar do mesmo jeito. Posso considerar como x, y. Mas só que como o meu x vai ser justamente o x do vértice, né? E o meu y é o y do vértice, eu posso colocar assim, posso escrever dessa forma aqui, posso representar dessa forma, tá certo? Então, o objetivo da gente vai ser o quê? Vai ser saber como acha o x do vértice e como acha o y do vértice, tá certo? Existe uma fórmula, entendeu? Existem duas formas de você achar o x do vértice e o y do vértice. Mas assim, tem uma fórmula que é importante a gente saber. Por que é importante a gente saber? Porque às vezes é muito mais rápido você calcular direto pela fórmula do que pela a outra situação que eu vou comentar aqui também. A fórmula é o seguinte, menos b sobre 2 vezes a, certo? Menos b sobre 2 vezes a. O que danado é isso, Caio? Se eu tiver uma função, se eu tiver uma função, eu não vou saber o meu a, o meu b e o meu c? Os coeficientes? Verdade? Lembra que aqui, ó, o meu a, mais uma vez, o meu a é 1, né? O meu b é menos 4 e o meu c é igual a 3. Beleza? Então, eu tenho um a, b e c. Então, ó, só com os coeficientes, eu já acho qual é o x do vértice. Certo? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Ô, Caio, mas assim, eu não estou afim de decorar isso não. Eu estou afim de deduzir. Bom, eu não indicaria não, você deduzir não. Tentar deduzir ou aprender de forma... Mas assim, eu vou mostrar aqui rapidamente, certo? Como é que a gente chega nessas duas fórmulas que sempre foi, né? O objetivo da gente é saber de onde vem qualquer coisa. Só vamos pensar o seguinte. Digamos que eu vou traçar um eixo aqui no meio dessa parábola. Uma das definições de parábola é que os eixos são simétricos. Por exemplo, se eu cortar um eixo aqui, certo? Esse lado, ele é simétrico com esse. Então, você entende que esse ponto aqui, ele vai ser justamente a mesma distância daqui e a mesma distância daqui? Não é? Claro, porque não é simétrico, certo? Por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele vai ter a mesma distância daqui e a mesma distância daqui. Embora não pareça por causa do meu desenho, mas é. Então, você entende que o x do vértice, presta atenção, você entende que o x do vértice, ele nada mais é do que uma média aritmética entre 1 e 3, né? Ele vai estar aqui no meio, eu já sei que vai ser 2, porque eu sei que entre 1 e 3, a média aritmética é 2, o que está no meio é 2, certo? Por exemplo, se fosse 0 e 10, eu já sei que o meu x do vértice vai ser 5, porque ele vai ser justamente a média aritmética, certo? Uma média aritmética, não sei se você lembra, mas se eu quero tirar a média aritmética entre esses dois pontos aqui, eu vou chamar de x1 e x2, né? Então, vai ser x1 mais x2 sobre 2. É verdade? Uma média aritmética. Vai ver, esse x do vértice, lembra que o x1, ele é menos b mais raiz de delta sobre 2a? É verdade? Então, ó, o x1, ele vai ser x1 aqui, x1, o meu x1 vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. É verdade? O meu x2, ó, vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Se eu pegar isso e substituir aqui, ó, vai ficar como? Vai ficar, presta atenção, x do vértice é igual a x1 mais x2, então vai ser menos b mais raiz de delta mais x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Isso aqui, ó, tudo isso sobre 2. Sobre 2. Você entende? É como aqui, ó, é como se isso aqui, essa parte de cima, né, só para não restar dúvida, é como se essa parte de cima não é a soma disso com isso, né? Mas se eu tenho o mesmo denominador,
lembra que eu posso repetir o denominador, né? E somar o numerador, tá bem? Se eu tenho aqui, por exemplo, só no cantinho aqui, se eu tenho 3 sobre 2 mais 5 sobre 2, eu posso repetir o 2, né? E posso fazer igual a 8 aqui, certo? Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Foi isso que eu fiz aqui. Eu tenho essa parte de cima, né, o numerador diferente aqui, e eu tenho o denominador igual. Então eu repito o denominador e somo o numerador, beleza? Mas tudo isso é sobre 2, certo? Então aqui, ó, isso aqui vai ficar mais raiz de delta menos raiz de delta. Isso aqui, ó, vai se eliminar, né? Vai ficar mais aqui, vai dar 0, certo? Então aqui vai ficar menos 2b, vai ficar menos b com menos b. Então isso aqui, ó, se você quiser calcular isso aqui, distinção vai ser justamente que o x do vértice vai ser menos b sobre 2 vezes a. Menos b com menos b, 2a sobre 2. Então vai ser menos b sobre 2a. Então está deduzido esse x do vértice aqui, certo? De onde vem o y do vértice? O y do vértice, pessoal, é o seguinte, se eu quiser pegar, digamos que esse ponto aqui, você concorda que esse ponto aqui ele vai ter um x? Vai ter um x. Se eu pegar esse x e colocar na função, eu não vou achar um y. Vou achar o y. O y que eu vou achar vai ser justamente esse y aqui, ó. Né? Isso serve para qualquer ponto. Se eu pegar um ponto aqui, né, eu vou ter um x aqui. Se eu pegar esse x e colocar na função, eu vou achar justamente esse y correspondente aqui. Então, isso serve para o x do vértice. Se eu pego o x do vértice e coloco na função, por exemplo, se eu tenho aqui essa função, y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Se no lugar do x eu coloco o x do vértice, né, se aqui, ó, eu coloco x do vértice, menos 4 vezes x do vértice mais 3, o resultado que eu vou achar, obviamente, vai ser o y do vértice. Não é? Porque eles não fazem um ponto plano cartesiano? Não é? Então, vê, se eu pego o x e coloco na função aqui, ó, eu vou achar justamente o y do vértice. Então, se você quiser aí, eu nem indico, mas se você quiser pegar esse x do vértice aqui, ó, tá? E colocar numa função de segundo grau genérica, né? Vamos pegar aqui, se você quiser brincar aí, ó, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Pega esse x do vértice e coloque aqui, no lugar desse x, que você vai achar justamente o y do vértice. E esse y vai ser menos delta sobre 4a. Certo? Então, assim, só para você saber como você pode achar o x e o y do vértice, lembrando que essa ideia aqui, ó, essa ideia aqui já responde o questionamento que eu fiz no começo, que existem várias formas de você achar. Por exemplo, se eu souber as duas raízes, eu acho o x do vértice como? Fazendo uma média aritmética. Então, preciso dessa fórmula? Não preciso dessa fórmula, certo? Então, eu posso achar o x do vértice fazendo a média aritmética se eu calcular as duas raízes. E para achar o y do vértice, eu posso pegar o valor que eu achei e substituir na função que eu vou achar o y do vértice, certo? Então, a gente já tem aqui, ó, duas formas de calcular x e y do vértice. Ok, então vê, para que eu vou decorar essa fórmula se eu posso achar o x do vértice através das raízes? Porque, às vezes, você não precisa nem achar a raiz, né? Digamos que tu tem uma questão lá que tu pode já achar a resposta é somente o x do vértice. Então, para que tu vai calcular a primeira raiz para achar o x do vértice se tu não vai precisar da raiz? Verdade? Então, se você precisou da raiz, você acha a raiz, massa, depois faz a média aritmética. Se você não precisar da raiz, você nem calcula, você já coloca aqui, ó, já x do vértice e acabou. Bom, então, essa aqui é as duas formas de você achar o x do vértice, o x e y do vértice, beleza? Então, aqui a gente acaba a parte mais técnica de função de segundo grau, tá bom? A gente já sabe como vai calcular o x e o y do vértice e vamos agora para a parte mais importante, que é como a gente vai aplicar isso, tá certo? Nas questões de aplicação, questões contextualizadas de função quadrática. Primeira dificuldade de você fazer questões, né, contextualizadas de função de segundo grau. Primeiro é você saber que é uma questão de segundo grau. Porque, digamos que tu pegou a prova, né, e tem uma pergunta assim,
Aqui eu errei, tá, pessoal? Mas é a área máxima. Então, a área máxima de um retângulo de perímetro 12 metros é somente isso. Então, você entende que, por exemplo, se você não souber bem, não ter essa ideia do ponto máximo, ponto mínimo que eu falei, né, a questão do vértice, às vezes você não sabe nem que isso é uma questão de funções, de álgebra. Você acha que é uma questão de geometria, não é verdade? Falando de área, falando de perímetro, mas isso é uma questão de função de segundo grau. Lembra que eu falei que assim, a gente pode calcular como a área máxima, o volume máximo. Então eu vou tentar fazer, né, um exemplo de cada tópico que realmente eu acho importante, né, de aplicação de função quadrática. Então vamos lá. Se eu pergunto, a área máxima de um retângulo de perímetro 12 metros é? Onde é que entra função do segundo grau aí? Bem, digamos que eu tenho aqui, ó, eu tenho um retângulo, tá? Eu tenho aqui um retângulo. Então vamos lá. Eu vou chamar esse lado aqui de x e vou chamar esse lado aqui de y. Certo? Se aqui é x também. Né? Se aqui é y, esse aqui é y também. Isso aqui é um retângulo. Então, segue essa ideia aí. Perímetro 12 metros. Então, o que quer dizer com isso? Lembra que perímetros é a soma de todos os lados? Né? Então, eu posso afirmar que x mais y mais x mais y é igual a 12. Beleza? Então, isso aqui, ó, eu posso conseguir reduzir para 2x mais 2y é igual a 12. Certo? Vamos lá. A área, digamos que função de x, não é base vezes altura? Né? Aí já cai um conhecimentozinho básico de geometria. A área de um retângulo é o quê? É base vezes altura. Beleza? Então, a área vai ser ó, x vezes y. Certo? A área vai ser x vezes y. Mas vê, eu não tenho nem x nem y. Então, vamos tentar deixar como uma incógnita só. Né? Olha, a partir daqui eu posso tentar isolar. Então, vê, deixa eu trazer isso aqui para cá. Vê, eu tenho 2x mais 2y é igual a 12. Eu vou tentar isolar o y para deixar em função de x, que fica melhor para mim. Então, isso aqui, ó, eu posso isolar y, vai ficar 12 menos 2x, certo? Pessoal, eu posso chegar aqui e dividir tudo por 2? Posso, né? Lembra daqueles princípios de divisão, né, que a gente fazia? Eu posso dividir isso aqui, ó, tudo por 2, né, para eu simplificar. Então, eu dividi por 2, isso aqui, ó, dividir aqui também, né, no caso. Era para ser dividido aqui, na verdade, né? Perdão, aqui não dividi aqui. Então, isso aqui vai me dar y é igual a 6 menos x. Divido por 2 aqui, divido por 2 aqui e divido por 2 aqui. Beleza? Então, y é igual a 6 menos x. Esse 6 menos x agora, eu tenho y em função de x. Então, eu posso tentar eliminar uma incógnita aqui. Beleza? Então, vamos nessa. Eu vou ter a é igual a x, né, vezes y. Mas y não é 6 menos x? Então, vai ser 6 menos x. Beleza? Fazendo aqui, ó, chuveirinho aqui é multiplicativo. Eu acho que a área máxima, eu acho que a área é x menos x ao quadrado mais 6x, concorda? É x ao quadrado menos mais 6x. Mas onde é que danada entra tudo que a gente viu até agora? Pessoal, concorda que isso aqui é uma função de segundo grau? Né? É uma função de segundo grau isso aqui. E eu vou querer saber qual é a área máxima. Então, tenta fazer uma analogia como se esse A fosse o Y. Eu vou saber qual é a área máxima. Então, a área máxima, o meu Y máximo vai ser justamente o Y do vértice. Certo? Vamos tentar colocar um gráfico aqui para a gente conseguir, né, enxergar melhor. Vê, eu não vou achar nenhum ponto aqui, mas eu já sei um detalhe. O meu A aqui é positivo ou negativo? O meu A é negativo.
Se o meu A é negativo, eu vou ter concavidade para baixo. Então, eu já sei que assim, mais ou menos aqui, esse gráfico vai ser algo assim, ó, o gráfico. Concorda? Onde aqui vai ser o meu Y e aqui vai ser o meu X. Mas está vendo que o meu Y eu chamei de área, né? Uma situação diferente. Eu chamei de área aqui, ó. Então, isso aqui é o meu A. E aqui é o meu X. Que esse X justamente, ó, é esse lado aqui. Então, você entende que o meu valor máximo, ó, o meu valor máximo de A vai ser justamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, né? Que é justamente o Y. O Y do vértice, desculpa. E aqui vai ser o meu X do vértice. Então, você entende que se eu quero minha área máxima, eu vou calcular o meu, ó, Y do vértice, beleza? Vou calcular o meu Y do vértice. Então, como é que eu calculo o Y do vértice na função segundo grau? Menos delta sobre 4A. Beleza, pessoal? Assim, dê uma pausazinha no vídeo aí e faça. Mas, veja, só dando uma passada de novo essa questão, né? Porque muita gente pode estar se assustando, porque realmente é uma coisa meio que nova, né? Eu acho que é o pensamento mais, digamos que aprofundado que a gente está tendo, assim, mais complicado, né? Uma sacadinha que a gente está tendo desde que começou o ano, né, no curso de Matemática Básica. Pedir uma área máxima, né? A área máxima de um retângulo de perímetro 12 metros é... Se pede área máxima, pode ter certeza que vai ser questão de Y do vértice, X do vértice, falando de vértice de uma parábola de uma função de segundo grau, certo? Mas onde é que encaixaria aqui? A gente tem que ter primeira informação que perímetro é a soma de todos os lados, certo? A partir disso, eu cheguei nessa condição aqui, ó. Cheguei nessa primeira equaçãozinha aqui. Beleza? Tem que saber também que o A é base vezes altura, certo? Você poderia estar perguntando, Caio, por que tu botou um X aqui? É porque eu já sabia que eu ia encontrar em função de X aqui. Então, esse A, na verdade, ele tem que ser escrito assim, ó. Em função de X. Né? Como se fosse F de X. Então, A em função de X. Então, a partir daqui, ó, eu achei uma função para minha área. E o meu objetivo é esse. Você vai ver, você percebe que com o tempo se torna meio que um padrão. Se eu quero, sei lá, se eu quero um lucro máximo para uma empresa, o meu objetivo vai ser encontrar uma função do segundo grau para aquele lucro. Porque quando eu chegar na função do segundo grau, quando eu calcular o meu Y do vértice, né, eu vou achar o meu lucro máximo. Beleza? Então, qual a ideia? Se eu tenho uma questão que eu peço lucro máximo, lucro mínimo, custo máximo, custo mínimo, vai ser uma questão de função do segundo grau. Se eu quero a área máxima, o meu objetivo principal vai ser o quê? No final das contas, eu vou ter que achar uma função A de X. Beleza? Eu vou ter que achar, ó, uma função da minha área. Por que, Caio? Porque no momento que eu for achar uma função da minha área aqui, ó, achar uma função da minha área, quando eu calcular o meu Y do vértice, vai me dar a minha área máxima. E se calcular o X do vértice? Calma, está sendo muita informação. Eu vou comentar aqui o que seria esse X do vértice. Vai ver. Se você calcular aí, serve até como exercício, tá bom? Para a gente não perder mais tanto tempo nessa questão. Mas se você calcular o Y do vértice, dessa função aqui, ó, você vai achar justamente qual é a minha área máxima, tá certo? Vamos lá, vamos calcular. Isso é rapidinho aqui. Primeiro o meu delta, né? Qual seria o meu delta? Meu delta não é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c? Né? Então, meu delta vai ser... O b é quanto, minha gente? O b vai ser 6, né? Então, vai ser 36 menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c. O c é 0. Não tem nenhum termo independente aqui. Se o c é 0, vai ficar menos 0. Então, o meu delta é 36. Beleza? Então, aqui vai ficar menos 36 sobre 4 vezes menos 1, que é o meu A. Ó. Então, isso aqui, deixa eu colocar o Azinho aqui, né? Para não confundir com aquele A lá de cima, com o A da área. Então, isso aqui vai dar 9. Ó. O meu Y vai ser 9. Certo? Então, o meu Y do vértice vai ser 9.
Logo, a minha área máxima vai ser 9 metros quadrados. Beleza? A minha área máxima, 9 metros quadrados. Ô, Caio, o que me daria o x do vértice? Presta atenção. O meu x não é... o que é que esse x representa em tudo aqui? O x não é esse lado de baixo? Certo? Então, presta atenção. O meu x do vértice daria qual é esse lado para que eu tenha a área máxima. Certo? Então, assim, essa ideia dessa questão é uma ideia fundamental para você entender essa questão de o que seria o y do vértice e o que seria x do vértice. Certo? Digamos que eu tenho o seguinte, uma situação que eu vou aleatória aqui. Digamos que eu tenho uma empresa que vende boné. Foi até o exemplo que eu dei na aula passada. Quando eu vender 50 bonés, eu vou ter o meu lucro máximo. Beleza? Então, o meu x do vértice seria o 50. O meu lucro máximo vai ser... assim, o lucro que eu vou obter devido a esses 50. Beleza? Então, se eu pegar aquele x do vértice e colocar aquele número de boné ali, ó, eu vendi 50 bonés, por exemplo. Eu vou obter um lucro de tanto. Certo? Eu vou colocar valor que eu acredito que fica mais fácil de entender. Digamos que se eu vender 50 bonés, eu vou ter um lucro máximo de R$200. Então, meu x do vértice vai ser o 50, né? E o meu y vértice vai ser R$200. O x do vértice vai ser quantos bonés eu tenho que vender, certo? Para que eu tenha um lucro máximo. Para que eu tenha um lucro de R$200. Certo? Então, aqui, ó... o que seria o x do vértice? Ele podia perguntar aqui, qual seria esse lado aqui de baixo? Qual seria o lado para que eu obtenha a área máxima? Aí eu calcularia o x do vértice. Mas ele perguntou qual é a área máxima. Aí eu calculo o y do vértice, certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Se não entendeu, assim, eu não indico passar para outra não, tá? Se você não entendeu, eu indico de verdade você dar pausa no vídeo. Tentar entrar em contato comigo ou então com a monitoria, para poder assim, explicar melhor essa parte aqui, para você dar continuação no vídeo, certo? Eu não indico você ir para as outras questões se você não entender essa questão aqui. Por que eu calculei o y do vértice? Né? Aí, olhando para cá, para essa estrutura de função aqui, a área está aqui, ó. Mas o que fica aqui não é o y, né? E o que fica aqui no x? Então, se eu quero a área máxima, eu vou calcular o x ou o y. Por isso que eu calculei o y do vértice, certo? Se eu quiser calcular qual é esse lado para que eu tenha área máxima, eu calcularia o x do vértice, certo? Então, se entendeu, segue no vídeo. Se não entendeu, dá pause e tenta falar com o monitor ou tenta falar comigo, que eu explico isso aí de forma particular para você. Então, assim, pessoal, você entende que é uma questão que ela é difícil, mas se você tiver esse rumo a tomar, se torna muito mais fácil. Qual é o macete que a gente pode colher dessa questão aqui para poder usar, né, como artifício para conseguir acertar uma questão com essa ideia de aplicação aqui? Ele não pediu área máxima? Se ele pedir área máxima, o seu objetivo vai ser calcular, achar uma função da área. Por quê? Porque você achando a função da área, você vai calcular x do vértice ou y do vértice, depende do que ele pede, né? No caso aqui ele pediu a área máxima. Então, você vai ter que achar a função da área. Teve que achar a função da área para, a partir daqui, aplicar y no vértice. Então, você já presta atenção no que ele perguntou. Pediu a área máxima, pediu qual o volume máximo. Eu vou ter que achar uma função do segundo grau do volume, né, para depois que eu chegar no volume, eu calcular o y do vértice, por exemplo. Então, vamos lá para mais um exemplo. Mais uma forma que pode ser cobrado, né? Essa ideia de aplicação em função quadrática. Lembra que eu falei que podia ser área máxima, podia ser altura máxima para uma certa situação, né? Ou distância máxima? Então, como eu prometi fazer um exemplo para cada caso, vamos para esse exemplo aqui de pedir altura e distância. Como é que poderia ser quebrado, né? Poderia ser cobrado. Já de cara, isso aqui é uma questão que poderia estar em física, né, tranquilamente. Um goleiro chuta uma bola e a trajetória da bola vai seguir essa função aqui. Tá bem? Ele pede qual é a altura máxima dessa bola e a distância máxima. Então, vê, a trajetória da bola segue uma função de segundo grau, né?
Então, se a trajetória segue uma função de segundo grau, eu já imagino que vai ser... A trajetória eu vou conseguir colocar aqui, ó. Vai ser mais ou menos assim, ó. É verdade? O meu A é negativo, então eu tenho concavidade para baixo, certo? Ô, Caio, por que tu botou partindo daqui exatamente? Porque, vê, qual seria o meu C aqui? Eu não tenho um mais C aqui, mas o meu C aqui é zero. Tem algum termo independente aqui? Não tem. Então, o meu C aqui é zero. Então, lembra que o C é justamente o ponto que corta o eixo X, o eixo Y? Então, eu já sei que o meu C parte aqui. Beleza? Mas, por exemplo, a bola parte, o cara chutou a bola, né? O que me interessa é a distância daqui até onde vai cair. Eu poderia pensar, Caio, o que é que isso tem a ver com função do segundo grau, né? Com vértice. Então, pessoal, parábola, certo? Eu vou querer a minha altura máxima. Se eu quero a minha altura máxima, né, eu vou querer justamente o meu y do vértice, certo? Lembrando que aqui eu também vou ter, ó, um x do vértice. X do vértice. Ô, Caio, mas como é que eu descubro, por exemplo, a distância? Por parte, primeiro. A minha altura máxima, concorda que a minha altura máxima vai ser justamente o y do vértice, né? Então, a altura máxima você vai calcular o y do vértice sem muito mistério aqui. Então, eu sei que a minha altura máxima vai ser o y do vértice, né? Y do vértice é menos delta sobre 4a. Né? Vamos calcular o delta? O meu delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Uma ventania danada aqui. Espero que dê para vocês ouvirem. Vai ser b ao quadrado, meu b é 24, né? Então, vai ficar 24 vezes 24, né? Menos 4 vezes a, que é menos 4, vezes c, que é 0. Então, vai ser 24 vezes 24. Né? Então, meu delta... Eu vou deixar como 24 vezes 24 mesmo. Aqui dá 0, ó. Por estratégia. Por quê? Que estratégia? Facilitar a simplificação aqui, ó. Beleza? Porque vai ficar o y do vértice é menos, digamos que 24 vezes 24 sobre 4 vezes, ó, menos 4, né? Menos 4. Então, eu posso só simplificar esse 24 com esse 4, fica 6 aqui. Esse 24 com esse aqui, e fica 6 aqui. Não é verdade? Menos com menos, ó, vai dar mais. Então, eu sei que o meu y do vértice é 36 metros. Certo? Digamos que tá em metro aqui. Então, 36 metros. Eu já achei qual é a minha altura máxima. Beleza, pessoal? Como eu acharia qual é a minha distância máxima? Aí que tá. É você saber olhar para um gráfico e saber exatamente o que significa cada ponto. Presta atenção. A minha altura máxima vai ser o meu x do vértice? Você poderia pensar, não, altura máxima, y do vértice, distância máxima, x do vértice, pau, né? Aí pensa assim e leva pau no vestibular. Por quê? O x do vértice não é essa distância daqui para cá, não é? Daqui para cá a distância. Então, a minha distância total vai ser o dobro do x do vértice. Pessoal, o dobro, assim, não é para você decorar isso não. A distância total vai ser o dobro do x do vértice. Você olhar para cá e perceber que o x do vértice é essa distância aqui para cá. Mas como a parábola era simétrica, né? Esse lado é igual também. Então, digamos que meu x do vértice seja 5. Eu sei que a minha distância total máxima vai ser 10. Beleza? Uma outra forma que você podia achar também. Posso achar as raízes. Essa raiz aqui, ó, pode calcular aí que vai dar 0. A primeira vai dar 0 e a segunda vai dar justamente esse valor aqui, ó, que vai ser justamente o valor da distância máxima, tá certo? Então, tá vendo que quando a gente sabe o assunto, quando sabe cada elemento que significa, consegue relacionar com a parte teórica, né? Então, a gente usa, assim, tem várias formas de vários artifícios, várias ferramentas para poder achar o que a gente quer se a gente souber a teoria. Beleza? Então, vamos lá.
Para eu achar o x do vértice, né, eu posso achar por menos b sobre 2 vezes a. X do vértice, certo? Então, x do vértice menos b, ó, o b é quanto? O b é 24, né? Então, b é 24, vai ser menos 24 sobre 2 vezes menos 4. Beleza? Isso aqui vai dar 3, pessoal. Então, x do vértice é igual a 3 metros. Certo? Então, ó, achei y do vértice e x do vértice. Certo? Se o x do vértice é 3 metros, qual vai ser a altura, qual vai ser a distância máxima? Vai ser 3 metros vezes 3 metros, né? Então, a minha distância máxima, 6 metros. Beleza? Quer fazer o teste aí? Pode calcular aí as raízes dessa função. Certo? Se você calcular a raiz dessa função, você vai achar justamente que x1 é igual a 0 e x2 é igual a 6. Beleza, turma? Assim, isso aqui é o fantástico. Você conseguir ver na prática, certo? Na prática, uma coisa que é mais, assim, mais burocrática, uma coisa que a gente só imagina em termos de número, né? Mas olhando para cá, ó, se eu sei que o ponto... Por isso que eu disse, eu bati muito nesse ponto de saber o que é raiz, por que ele corta o eixo x, porque numa questão dessa assim, você tem várias formas de fazer. Se eu quero essa distância aqui para cá, e eu sei que esse ponto aqui, esses dois pontos, né, são os pontos que cortam o eixo x, então eu sei que são as raízes. Então eu sei que se eu calcular essa raiz e essa aqui, ó, essa distância entre as raízes vai ser justamente a minha distância máxima, tá certo? Se eu não quisesse calcular pelo x do vértice, quisesse calcular pela raiz, eu ia calcular a raiz dessa função aqui, ó, as raízes dessa função, e com certeza eu ia achar 0 e 6. O que é que isso ia dizer para mim? Ia dizer que esse ponto aqui é 0, ia dizer que esse ponto aqui é 6. Logo, essa distância completa aqui máxima, né, vai ser 6 metros. Beleza? Então, assim, duas questões maravilhosas para a gente ver como é que a gente usa, né, a questão de função quadrática na prática. Certo? Primeiro a gente viu uma questão de área, né? Pode ser área ou volume máximo, tanto faz. E assim, isso também, né, relacionando altura máxima com distância máxima. A gente mexe aqui com raízes, né, com x do vértice, y do vértice, entendendo por que a altura máxima é o y do vértice, né? Porque a distância máxima é 2 vezes o x do vértice, certo? Então, espero que tenham entendido aí. Se não entendeu, volta à questão, vê de novo a questão, né? Analisa de novo, estuda de novo. E se não entendeu, dá pause aí, corre para a monitoria para poder explicar, ou então fala comigo que eu explico, e para a gente poder continuar. Então é isso, fechamos com essa questão, a aula de hoje. É uma questão, assim, uma aula com muita informação já. Tá? Eu pretendia fazer mais questões de, como eu tinha falado, de receita, de lucro máximo, lucro mínimo, mas eu vou deixar para a próxima aula, até porque já está batendo 1 hora aqui, e hoje já foi muita informação importante, né? Deu para a gente perceber essa questão de vértice da parábola, né? De x do vértice, y do vértice, que assim existe infinitas possibilidades de se criar uma questão, né? Se criar um contexto para poder usar, certo? Então, estudem aí essas duas questões. Eu vou, nessa sexta-feira agora, eu vou postar tanto a outra aula, a segunda aula do complemento, como eu vou botar a questão também, vou mandar uma ficha só com exercício de 2º grau, tá certo? Com essas ideias aí bem parecidas. Então, tente estudar, dá tempo de estudar ainda para o simulado, se você quiser estudar isso para o simulado em si. Eu acredito que sim, não precisa nem fazer questão para poder conseguir fazer ter um bom aproveitamento na parte de 2º grau que vai cair na prova, certo? Então, estudem essa aula de novo, se for o caso. Tentem refazer essas duas questões aí, porque entendendo essas ideias que eu apliquei hoje, vai ser fundamental para vocês entenderem as próximas questões da próxima aula, certo? Então, valeu, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.